Após anos de rivalidade, os grupos Yakuza Somai e Mayama finalmente fazem as pazes, arranjando um casamento entre seus netos, Yoshino e Kirishima. Para começar essa nova vida, Yoshino se muda para Tóquio para morar com a família de Kirishima, mas logo descobre uma verdade sombria. Kirishima é um psicopata e sente prazer tanto em machucar quanto em ser machucado. Quando ele a insulta por não ser o que ele esperava, Yoshino toma uma decisão ousada. Ela vai fazê-lo se apaixonar por ela, e em seguida vai abandoná-lo. No entanto, antes de tudo isso, Kirishima Mayama relaxa tranquilamente em seu pátio enquanto seu amigo lhe te entrega uma foto de uma garota que ele havia pedido. Mayama olha para a foto com grande entusiasmo, já a imaginando como sua futura noiva. Enquanto isso, em outra cidade, Yoshinosumi está furiosa após ler uma notícia anunciando seu noivado com o neto de um chefe da Yakuza. Ela invade o escritório de seu avô, Soumi Renji, exigindo explicações e respostas. Renji, o chefe do grupo Soumi, calmamente lhe diz que o rapaz é bonito e que ela deveria conhecê-lo primeiro. Ela se sente encurralada, sem nem mesmo saber o nome dele ainda. Ele finalmente revela o nome do rapaz, Kirishima Mayama, e sugere que ela se mude para Tóquio por um tempo. Pouco depois, Yoshino chega à residência Mayama em Tóquio. Kirishima a segue silenciosamente do carro até a casa, mas ela não percebe sua presença. O chefe da família, Gaku Mayama, a recebe com grande cordialidade. Surpresa, Yoshino elogia a beleza de Gaku Mayama, apesar de sua idade. Após algumas saudações educadas, Yoshino pergunta sobre Kirishima. Gaku sorri e lhe diz que ele está parado bem atrás dela. Chocada, ela se vira e percebe que não o havia notado de forma alguma. Kirishima a cumprimenta com confiança e a leva a uma pequena casa de chá que ele mesmo reformou. Ele age de forma calma e charmosa, como um verdadeiro cavalheiro. Kirishima lhe diz que é um lugar separado e que eles podem conversar à vontade. Yoshino lhe diz que ainda não decidiu sobre o noivado, e Kirishima responde que está tudo bem. Ele não quer que ela se sinta forçada, mas está feliz por ela ter vindo. Yoshino começa a se sentir impressionada e se transfere para uma escola em Tóquio, embora ainda tenha suas dúvidas. Um dia, ela caminha pelo corredor da escola com Kirishima, enquanto eles conversam sobre os interesses de suas matérias. Ele lhe oferece uma carona para casa, mas ela cora e recusa. Ela fica impressionada com o comportamento tão educado dele. Pouco depois, alguns colegas a cercam, perguntando se ela veio com Kirishima e se eles estão namorando. Yoshino rapidamente percebe que Kirishima é muito popular entre as garotas. Depois da escola, ela o encontra esperando por ela. Curiosamente, ela pergunta por que as pessoas parecem atraídas e, ao mesmo tempo, com medo dele. Kirishima diz que é porque ele é o neto de um chefe da Yakuza e que eles simplesmente têm medo dele. Ela pergunta se ele se incomoda com os olhares estranhos das pessoas. Ele responde que não se importa com o que os outros pensam. Naquela noite, Yoshino não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela se levanta para pegar um pouco de água e, de repente, vê pessoas lá fora. Ela então nota Kirishima andando com sangue em seus braços. Aterrorizada, ela corre de volta para seu quarto. Na manhã seguinte, Kirishima age de forma completamente normal e gentil com ela, deixando-a confusa se o que ela viu foi real ou apenas uma imaginação. Mais tarde, ela ouve garotas fofocando sobre ela na escola, espalhando rumores bobos. Isso a lembra de como ela era tratada em Osaka, e ela se sente bastante frustrada. Certa noite, Yoshino e Kirishima saem juntos. Ela para em um caixa eletrônico, mas 3 homens se aproximam e começam a assediá-la. Confusa, Yoshino não sabe como reagir, pois nunca havia enfrentado algo assim em Osaka. Assim que eles tentam arrastá-la para um beco, Kirishima aparece por trás, agarra um deles e diz calmamente que ela está com ele. O homem o ameaça para ir embora se não quiser se machucar. Kirishima quebra uma garrafa na cabeça dele e o homem cai no chão. Surpresos, os outros pensam: quem diabos é esse cara? No momento seguinte, todos eles estão caídos no chão. Kirishima soca um homem brutalmente, seus pulsos cobertos de sangue. Assustada, Yoshino grita para ele parar, mas ele a ignora. Ele finalmente os avisa para nunca mais cruzarem o caminho dele e de Yoshino. Yoshino implora para ele chamar uma ambulância, mas ele recusa, dizendo que eles não morreriam. Yoshino nota sangue na camisa dele. Ela oferece um pano para limpar o sangue, mas Kirishima tira a camisa, mostrando seu corpo musculoso e uma tatuagem de tigre. Enquanto ele se aproxima, ela instintivamente recua. A expressão dele muda, tornando-se fria e arrogante. Ele a ridiculariza, dizendo que esperava que ela fosse uma mulher mimada e ousada, mas que em vez disso ela é chata e sem valor. Ele cruelmente lhe diz para ir trabalhar no hub e ganhar dinheiro para ele, ou voltar para Osaka. Ele até a manda repetir suas palavras para a família dela, esperando que isso possa iniciar uma guerra. Na manhã seguinte, Yoshino está de coração partido e pensa em deixar Tóquio. Na escola, ela encontra seu armário cheio de lama e ouve garotas rindo por perto.
Enquanto limpa, ela recebe uma ligação de seu avô. Ele pergunta como ela está em Tóquio. Ela suspira e não responde por um tempo. Ouvindo sua tristeza, Renji lhe diz para ficar em Tóquio por um ano, fazer o garoto Yakuza se apaixonar por ela e depois abandoná-lo. Seria a vingança mais eficaz. Chocada, Yoshino decide fazer isso. Semanas depois, a gangue Mayama espanca um homem em um prédio. Kirishima e seu amigo presumem que Yoshino voltou para Osaka, já que não a viram. Mas, uma manhã, Yoshino entra na sala de aula de Kirishima como se nada tivesse acontecido. Ela o lembra que ele uma vez disse que seu único valor era seu rosto e corpo. Então ele lhe entrega uma bolsa com 4.000 de ienes, dizendo que vendeu seu rim. Kirishima fica atordoado. Yoshino se vira para as garotas que a intimidaram e as avisa para nunca mais mexerem com ela. Todas as garotas ficam assustadas. Enquanto ela sai, Kirishima agarra na mão dela e lhe diz que a ama. Animado, ele diz que é a sensação mais emocionante que ele já teve e a pede em casamento. Yoshino, chocada com a mudança repentina dele, tenta se afastar, mas ele não a solta, insistindo que estava errado sobre ela. Enquanto isso, Gaku Mayama recebe uma ligação em seu carro, sorrindo ao ouvir que algo muito interessante acabou de acontecer. Yoshino vai para a escola, certificando-se discretamente de que Kirishima não a está seguindo. Quando se sente segura, ela se senta em um banco para almoçar, mas de repente sente uma dor da ferida em seu rim. Enquanto tenta relaxar, ela levanta o olhar e congela. Kirishima está a encarando de uma janela da sala de aula. Chocada, ela pergunta como ele a encontrou. Kirishima simplesmente sorri e diz que foi o amor que o levou até lá. Ele lhe diz para verificar a bolsa, onde ela encontra um dicionário eletrônico. Ele explica que é um presente que também tem um rastreador GPS embutido, permitindo que ele sempre saiba onde ela está. Furiosa, Yoshino o esmaga no chão sem hesitar. Kirishima ri suavemente e pergunta se ela está com raiva. Ela responde que, se ele não consegue perceber, deveria realmente fazer um exame de vista. Sem se importar, Kirishima pula da janela, aterrissa ao lado dela com facilidade e diz que seu avô quer vê-los naquela noite. Naquela noite, eles se sentaram em silêncio, com uma tensão pesada entre eles. Dois homens entram na sala, Tachibana e Inomori, dizendo que o chefe está ocupado. Eles revelam que a filha da família Akaza, Shirori Akaza, foi sequestrada. Yoshino descobre que os Akazas são um grupo Yakuza de terceiro escalão, enquanto os Mayama são de segundo, com mais influência. Tachibana avisa para ficar perto de Kirishima até que a garota desaparecida seja encontrada. Um pesadelo para Yoshino, que não consegue imaginar sobreviver à companhia dele a cada minuto do dia. Mais tarde, apesar de tudo, Kirishima a convida para jantar. Durante a refeição, ele continua a encará-la sem dizer muito, deixando-a desconfortável. Envergonhada, Yoshino pergunta o que ele acha atraente nela. Kirishima responde: tudo. Ela fica confusa. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito antes. Tentando mudar de assunto, Kirishima lhe mostra uma foto de Shirori Akaza, a garota desaparecida, chamando-a de pirralha mimada que provavelmente apenas fugiu. Yoshino o repreende para levar a sério, considerando que eles poderiam ser o próximo alvo, mas Kirishima apenas ri. Momentos depois, ele recebe uma ligação. Um dos homens de Akaza foi encontrado morto. Na manhã seguinte, Yoshino e Kirishima discutem o caso novamente. Ele divaga sobre as conexões de jogo de Akaza até que Yoshino o manda parar. Quando ela sai com Inomori, ele se desculpa em nome de Kirishima. Ele tem que comparecer a um funeral. Enquanto viajam, Inomori começa a falar sobre Kirishima, revelando uma verdade sombria. Kirishima foi forçado a entrar na Yakuza com apenas 12 anos, após um incidente violento em que se envolveu na escola primária. Ele uma vez quebrou os ossos de 20 colegas de classe. Yoshino fica sem palavras. Enquanto o carro para no trânsito, Yoshino de repente avista uma garota com a mesma tatuagem de flor nos braços que Kirishima descreveu, pensando que poderia ser Shirori Akaza. Ela pula e a segue para uma boate, ligando para Kirishima para relatar. Ele percebe que o lugar está fora do território deles, mas sob o grupo de Osaka, esperto dos Akazas, e corre para lá apesar dos avisos de Yoshino. Yoshino decide ajudar Kirishima a entrar no clube. Enquanto isso, Tachibana e Gaku Mayama veem Kirishima saindo. Tachibana pergunta se deveria impedi-lo, mas Gaku recusa, dizendo que assumirá a responsabilidade se algo der errado. Dentro do clube, música alta e luzes piscantes preenchem o ar. Yoshino e Kirishima encontram Shirori Akaza bebendo em uma sala VIP com amigos. Quando Shirori nega conhecê-lo, Kirishima se apresenta como neto de Gaku Mayama e a avisa sobre o perigo em que ela se encontra, pois a máfia filipina que ela enganou em meio bilhão de ienes está vindo atrás dela.
Antes que ela possa responder, a porta se abre e homens armados invadem. Um deles soca Yoshino, derrubando-a no chão. 2 homens do lado de Shirori tentam lutar contra os intrusos, mas não são páreo. Kirishima se move primeiro, chutando ambos os homens no rosto. Um deles tenta se levantar apenas para Kirishima agarrá-lo pela gola, pegar um garfo da mesa e cravá-lo em seu ombro. Os outros homens avançam. Kirishima chuta um corpo contra os demais, derrubando todos. Os restantes avançam contra ele, mas Kirishima chuta um contra os outros, derrubando todos eles. Outro agressor balança uma garrafa, mas Kirishima crava o garfo no joelho dele e o soca repetidamente. Yoshino, caída no chão, observa tudo em choque. Reunindo suas forças, ela se levanta. Ela se recusa a ser uma mera espectadora novamente. Um homem levanta uma faca atrás de Kirishima, pronto para esfaqueá-lo, mas Yoshino balança um secador de cabelo e atinge o agressor com toda a força. Kirishima se vira, atordoado ao vê-la revidar. Quando Kirishima percebe que ela está sangrando, ele perde o controle, espancando os homens sem sentido até que Yoshino o atinge na cabeça para fazê-lo parar. Ela grita que não vale a pena. Enquanto o caos se acalma, eles notam Shirori Akaza inconsciente no chão. Kirishima abraça Yoshino por trás, sussurrando que está muito deprimido para se importar com qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, a notícia da expulsão do presidente Akaza se espalha, enquanto sua filha é enviada para o exterior por segurança. Yoshino nota novos ferimentos no rosto de Kirishima. Ele casualmente diz que causou alguns problemas no território de outra gangue. Ele então lhe entrega uma bolsa com 10.000 de ienes, dizendo que é a parte dele do trabalho de Akaza, um reembolso pelos 4.000 que ela lhe deu ao vender seu rim. Yoshino recusa o dinheiro, dizendo que ele pode simplesmente comprar um secador de cabelo novo para ela. Enquanto caminham para casa, um homem em uma moto com cabelo azul petróleo passa por eles. Os olhos de Kirishima se estreitam, ele parece reconhecê-lo. Kirishima Mayama passa a noite com uma mulher que pergunta se ele tem namorada. Animado, ele mostra a ela fotos de Yoshino que tirou secretamente. Kirishima admite que Yoshino o mataria se descobrisse sobre as fotos. Com ciúmes, a mulher lhe diz que Yoshino deve odiá-lo. Kirishima nega calmamente, dizendo que ela está apenas com raiva. Quando a mulher sugere que ele deveria deixá-la, ele responde que não pode, porque está apaixonado por ela. Naquela mesma noite, Yoshino está com dificuldade para dormir, e ela nota um homem sentado ao lado de sua cama. É Kirishima. Chocada, ela pisca, e a figura desaparece. Pela manhã, ela se pergunta se foi apenas um sonho, mas o pensamento não a abandona. As portas estavam trancadas, ninguém poderia ter entrado, ela pensa. Temendo que seja verdade, ela mantém uma faca ao lado na noite seguinte para a autodefesa. Quando Kirishima aparece novamente, calmamente trançando o cabelo dela enquanto dorme, Yoshino o nota. Ela agarra a faca debaixo do travesseiro e se vira para ele. Antes que ela possa balançar, ele segura o pulso dela. Sorrindo, ele diz que ela o assustou. Confusa e furiosa, ela exige saber como ele entrou. Kirishima diz que tem uma chave reserva. Yoshino o manda ajoelhar e o repreende por invadir seu quarto, dizendo que ele não pode entrar sorrateiramente nos quartos dos outros sem permissão. Ele simplesmente diz que queria ver o rosto normal dela. Ela está sempre com raiva, afinal. Yoshino suspira. Diz a ele que é porque ele causa problemas, briga, e ela também sabe que ele flertou com outras garotas. Ela levanta a faca novamente, acusando-o de ser igual ao avô, que também teve vários casos. Quando ela pergunta se ele tem filhos com elas, Kirishima nega. Ele a olha e pergunta se ela o odeia por trair. Yoshino hesita. Ela admite que não. Ela simplesmente não consegue entendê-lo. Ela gosta que ele viva como quer, mesmo que seja imprudente. Kirishima de repente a abraça e sussurra que também a ama, prometendo que, se ele a trair, fará questão de morrer tentando. Na manhã seguinte, Kirishima lhe entrega uma carta de Osaka. Ela nota outra em sua mão. Ele diz que é do avô dele. Ele escreveu uma carta de desculpas a ele pelo problema que causou no clube naquela noite. Yoshino começa a cortar fotos para um álbum, explicando que é para a família dele. Ela lhe fala sobre o pai falecido dele, um homem tranquilo que se manteve afastado da vida de gangue. Kirishima menciona que seu avô está vindo para Tóquio para uma reunião importante, a Goyukai. Naquela noite, líderes de todo o Japão se reuniram. A sala está cheia de poder e tensão. Renjisomi e Gakumayama sentam-se juntos, velhos rivais unidos pela política. Na mesma noite, Kirishima conta a Yoshino sobre a Goyukai. Ele lhe dá uma caixa de fotos para o álbum dela. Fotos de Gakumayama e Renjisomi quando eram jovens, e ela percebe que eles eram realmente próximos
Renji avista Gakumayama, o provoca por fumar e lhe entrega um doce preto, forçando-o em seu bolso. Outro líder, um Kain da família Ryuzetsu, se junta a eles brevemente antes de sair com Gaku. Enquanto ele se afasta, seus olhos se demoram friamente em Renji. Mais tarde, Yoshino encontra um homem que a estava seguindo, e a Kirishima. Ela pergunta sobre o álbum de família e lhe diz para verificar novamente quando ele visitar Osaka. Naquela noite, ela encontra o Sr. Hotei da casa Soumi para jantar. Ele pergunta sobre Kirishima, se ele a está tratando bem. Ela hesita, então diz que ele é mentalmente forte, sem saber como mais descrevê-lo. Hotei sorri e os convida para jantar em breve. Ele cuidou dela desde a infância e quer ver Kirishima pessoalmente. Enquanto conversam, um homem chamado Shuma entra, o mesmo cara com quem ela estava falando ao telefone. Em outro lugar, um servo pergunta ao Sr. Inomori sobre a limpeza do porão, mas ele recusa. Kirishima destranca o porão que ele agora usa enquanto está em uma ligação. Shuma mais tarde encontra Yoshino em um shopping, entrega a ela o álbum que ela pediu. Yoshino agradece calorosamente e o manda trocar de roupa. Ela o conhece desde os tempos de escola. Enquanto isso, Kirishima está lendo informações sobre Shouma em seu porão. Naquela noite, Shouma se junta a Yoshino para jantar. Curioso, ele pergunta que tipo de pessoa Kirishima é. Ela ri fracamente, dizendo que ele é louco, mas honesto. Quando perguntada se planeja se casar com ele, ela admite que não. Ela só quer ficar por um ano, fazê-lo se apaixonar por ela e depois abandoná-lo. A conversa muda para antigas alianças entre suas famílias e rumores de rixas. Shuma se pergunta se outro conflito está por vir. Yoshino fica cansada e diz que não quer voltar ainda. Shuma a ajuda a ir para o quarto dele para descansar. Ela admite que pensa em Kirishima o tempo todo, que ele é o único em quem confia em Tóquio mesmo quando ele a assusta. Ela diz a Yoshino que quer voltar para Osaka com ele. Shouma oferece com toda a seriedade matar Kirishima se isso a deixasse mais tranquila. Yoshino, assustada, diz a ele para não brincar com isso. Shouma diz que ela pode avisá-lo se mudar de ideia. Enquanto ele sai para fumar, pensando nas palavras dela, Kirishima aparece caminhando em sua direção. Kirishima encontra Shouma e o cumprimenta, dizendo que é a segunda vez que se encontram e que ele veio buscar Yoshino. Surpreso, Shuma pergunta se ele os estava seguindo, se alguém o enviou. Kirishima calmamente diz que não, acrescentando que ele será o cunhado de Shuma assim que se casar com Yoshino. Ele admite que sabe que Renji Somi não planeja deixar esse casamento acontecer, mas ele ainda está feliz porque Yoshino mora com ele, e ele a ama. Yoshino ouve isso e sai, chocada ao encontrar Kirishima ali. Ela pergunta como ele a encontrou e então percebe que ele deve ter clonado o telefone dela para rastrear sua localização. Enquanto ela começa a andar, Shouma segura a mão dela e a pede para voltar para Osaka com ele. Kirishima agarra o outro braço dela, ambos tentando convencê-la enquanto trocam farpas. Kirishima chama Shouma de estranho, mas Yoshino retruca que Shouma é da família, e Kirishima é o estranho aqui. Kirishima se desculpa suavemente. No final, Yoshino concorda em ir com ele, e educadamente diz a Shouma para voltar para Osaka. Mais tarde, Shouma senta-se sozinho na estação de trem. Yoshino vem para se despedir. Ela pergunta se ele odeia Kirishima, ela também não gosta dele, mas diz que não pode se dar ao luxo de perder. Shouma lhe diz que ela está jogando fora seu orgulho e honra, talvez até sua vida. Yoshino responde que seu orgulho é sua vida, sem ele. Ela está tão boa quanto morta. Shouma diz que descobrirá o que o avô dela está planejando assim que voltar. Quando o trem chega, ele a abraça antes de partir. De longe, Kirishima observa silenciosamente, usando um boné. No trem, Yoshino e Kirishima ficam próximos na multidão. Ela nota o calor do corpo dele e pergunta se ele está doente. Ele diz que está bem, apenas preocupado em mantê-la segura. Yoshino menciona que não está acostumada a trens públicos. Ela sempre viajou em carros com guardas. Enquanto conversam, ela de repente sente algo frio e estranho olhando para Kirishima. Mais tarde na aula, ela percebe que é a mesma sensação que teve antes, percebendo que Kirishima está ficando entediado e que ela ainda nem tentou fazê-lo se apaixonar por ela. Ela pesquisa dicas online, mas encontra apenas coisas estranhas. Então, ela levanta o olhar e vê Kirishima a encarando de baixo, jogando futebol. Naquela noite, Yoshino faz as malas pensando em voltar para Osaka. Então ela se lembra de sua missão e para. Ela abre a porta para tomar um ar, apenas para encontrar Kirishima parado ali com uma caixa de Osaka. Ele pergunta baixinho se ela estava fazendo as malas para ir embora.
Ela sente aquele mesmo arrepio frio novamente. Ela pergunta se ele está cansado dela ou se ele quer matá-la. Ela o provoca perguntando se é por causa de Shouma, como ele responderia se Shouma e Yoshino estivessem namorando. Kirishima responde suavemente que não se importaria se ela o deixasse por outra pessoa, desde que ele pudesse matar o cara depois. Yoshino diz que Shouma é apenas família e pergunta se Kirishima está com ciúmes dele. Ele admite estar com ciúmes e que isso o está enlouquecendo. Ela lhe diz que ele poderia tentar ser normal por ela, talvez mudar seu modo de vida. No calor do momento, ela revela que planejava abandoná-lo depois de 1 ano, mas se ela se apaixonar, ela ficará. Ela então explode, dizendo que não quer um homem meio decente como ele está agindo agora com ela. Um louco completo combina mais com ele. Kirishima ri, dizendo que tinha medo de ficar entediado, mas agora tem certeza de que sempre a amará. Yoshino o encara, o chama de insano e volta para seu quarto. Na manhã seguinte, Yoshino acorda doente e decide faltar à escola. Ela manda uma mensagem para Kirishima ir sem ela. Em vez de ir para a escola, ele traz bebidas esportivas e insiste em cuidar dela. Surpresa, ela diz que geralmente fica doente no frio e manda ele ir para a aula, mas ele se recusa, insistindo em ficar com ela. Quando ele se oferece para levá-la ao hospital, ela recusa na hora, dizendo que tem medo. Quando ele menciona a cirurgia do rim dela, ela diz que foi por ódio a ele. Ela finalmente o convence a ir embora, prometendo responder às mensagens dele. Na escola, Kirishima continua ligando e mandando mensagens, mas Yoshino não responde a nenhuma delas. Frustrado, Kirishima estava prestes a sair da escola para ir para casa, para Yoshino, quando recebeu uma mensagem de Sagawa, um lojista, pedindo para se encontrarem naquela noite. Ele decide ir até lá, e no local tudo está espalhado pelo cômodo e 2 mulheres estão desaparecidas. Ele liga para Tachibana, explica a situação e pede reforços, já que precisa voltar para casa, para Yoshino. O homem recusa, percebendo que Kirishima é um Yakuza. Kirishima diz que não é, mas as pessoas que estão vindo são definitivamente Yakuza. Ele corre para casa, para Yoshino. Ele bate, mas não obtém nenhuma resposta dela. A porta está trancada, então ele a arromba. Kirishima entra no quarto. Yoshino está deitada na cama, respirando pesadamente, com o rosto vermelho de febre. Ele pega um termômetro, verifica a temperatura dela e descobre que ela está com febre. Kirishima a leva para o carro e a dirige para o hospital. No carro, Yoshino murmura algo, ainda meio adormecida. Com a cabeça apoiada no peito dele, Kirishima cuida dela gentilmente. Na manhã seguinte, eles voltam para casa. Kirishima liga para Renji, dizendo que Yoshino está melhor agora. Renji agradece por cuidar dela e pergunta se Yoshino está se comportando bem. Kirishima sorri, diz que ela o chama de Stalker. Renji pede para ele continuar cuidando da filha por 1 ano. Kirishima diz que sim, como prometeu, mesmo que isso signifique ser um Stalker. Yoshino acorda tarde da manhã, sentindo-se melhor depois de estar doente. Ela nota Kirishima sentado ao lado da cama dela. Quando ela pergunta por que ele está ali, ele explica que ficou a noite toda para ter certeza de que ela estava bem. Yoshino se sente culpada por incomodá-lo, mas Kirishima diz que não foi problema. Ele diz que escolheu aquele lugar para poder vigiar o quarto e protegê-la se alguém viesse matá-la de qualquer posição. Ele menciona que tem muitos inimigos e quem a machucasse estaria machucando ele também. Antes de sair, ele acrescenta que já informou a escola sobre a ausência dela. Yoshino oferece café da manhã e sugere que ele descanse ali por um tempo. Kirishima recusa, brincando que tem medo de que ela o mate enquanto ele dorme. Ela responde que não gosta dele e que ele não vale a pena ser morto, o que o faz rir. Ele aceita a oferta dela no final. Depois de um banho rápido, eles comem juntos. Yoshino serve a ele comida e bebidas no estilo de Osaka, que ele aprecia. À medida que os exames finais se aproximam, Yoshino fica nervosa, especialmente com matemática. Kirishima se oferece para ajudá-la a estudar. Ela fica surpresa ao descobrir que ele é realmente bom nisso. Durante um intervalo, ela conta a ele sobre seu plano de visitar a prima em Yokohama depois dos exames. Kirishima a acompanha à força, dizendo que é para a segurança dela, e que ele conhece bem a cidade. Yoshino mais tarde descobre que ele frequentemente visita Yokohama com a namorada. Na estação, Yoshino encontra sua prima Tsubaki Akashigada, que a cumprimenta calorosamente. Yoshino apresenta Kirishima a ela, que elogia a aparência de Tsubaki, dizendo que não esperava menos da família de Yoshino. Tsubaki sorri timidamente e os recebe. No caminho para casa, os três conversam sobre os exames. Yoshino admite que mal conseguiu sobreviver a eles e teme que possa reprovar.
Tsubaki brinca que se ela reprovar, podem abrir uma floricultura juntas. Elas conversam sobre as mulheres de Kyoto e como geralmente se casam mais tarde ou fora da prefeitura. Enquanto caminham, Tsubaki de repente para olhar um par de sandálias que ela gosta. Antes que ela possa dizer algo, Kirishima as aponta para Yoshino, perguntando se ela gostaria delas. Tsubaki sente um pouco de ciúmes, mas não diz nada. Mais tarde, Yoshino se sente desconfortável depois de comer demais de insum. Tsubaki a provoca, dizendo que ela ficaria mais bonita se ganhasse um pouco de peso, comparando-a a Renji Some. Yoshino suspira e conta a Kirishima sobre a admiração de Tsubaki por seu avô. Tsubaki começa a elogiar Renji, chamando-o de um homem com aparência perfeita, imaginando-o. Kirishima concorda e brinca que Yoshino é ainda mais perfeita, fazendo as duas garotas reagirem de forma diferente. Durante a conversa, Tsubaki avisa Yoshino para não confiar demais em Kirishima. Yoshino ignora, dizendo que ele já tem muitas namoradas e que ela não se importa com isso. Quando Yoshino a provocou sobre sua vida amorosa, agora admitindo ter tido 3 relacionamentos, pelo menos aquele com quem ela contava, Kirishima flerta casualmente com ela, dizendo que é compreensível por causa da beleza dela. Tsubaki pergunta se Yoshino e Kirishima já foram próximos fisicamente. Kirishima diz que não ousaria antes do casamento, dizendo que a família dela o mataria se ele fizesse isso. Yoshino fica irritada enquanto os dois continuam flertando um com o outro, um com o outro. Quando ela nota um prato em outra mesa, ela sai para pedi-lo para si mesma. Enquanto Yoshino está fora, Tsubaki diz a Kirishima que o acha fácil de ler. Ela diz que ele age educadamente, mas evita conversas reais, e que seu charme com Yoshino não parece estar funcionando. Kirishima está prestes a perguntar a ela sobre Yoshino quando ela retorna com um prato cheio de mangas, encerrando a discussão. À noite, Yoshino recebe uma ligação do Sr. Inomori, que lhe diz que recebeu uma ligação da escola e que algumas páginas estão faltando em sua lição de casa de matemática. Yoshino menciona isso a Kirishima, e ele imediatamente para um táxi, mandando-a de volta para Tóquio para que ela possa consertar antes do prazo. Ele diz que virá mais tarde, depois de deixar Tsubaki em seu hotel. No entanto, em vez de ir direto para lá, Kirishima e Tsubaki decidem fazer um pequeno desvio e andar na roda gigante juntos. Durante o passeio, Kirishima começa a perguntar sobre o grupo do Sekai. Ele diz que o pai de Tsubaki, que administra o hospital do Sekai, pode estar conectado a atividades criminosas, especialmente transplantes ilegais de órgãos. Ele menciona que suspeita de Tsubaki por ajudar Yoshino a vender o rim dela, e ele quer vender o próprio rim para pagá-la de volta. Tsubaki o olha cuidadosamente e pergunta por que ele está tão fixado em Yoshino. Kirishima diz que é porque a ama. Tsubaki diz a ele que Yoshino nunca vendeu o rim dela. Em vez disso, ela drenou 1.500 ml de seu sangue. Kirishima pergunta por que ela fez isso. Tsubaki responde que teria sido injusto com Yoshino, especialmente porque ela estava tão determinada a correr um risco. Kirishima confessa que quando tinha 12 anos, viajou secretamente para Osaka para encontrá-la. Mas sua tentativa não teve sucesso. Quando o passeio termina, Kirishima até agradece pelo encontro. Antes de sair, Tsubaki o avisa que, se ela descobrir que ele machucou Yoshino, ela o fará se arrepender. Na manhã seguinte, Yoshino rega as plantas junto com Kirishima, sentindo-se orgulhosa por ter conseguido entregar suas tarefas. Curiosa, ela pergunta a Kirishima sobre o que ele conversou com Tsubaki. Ele evita responder. Yoshino diz que não se importa, mesmo que eles planejem algo contra ela, porque ela confia completamente em Tsubaki para não traí-la. Kirishima recebe uma mensagem de Tsubaki enquanto Yoshino percebe e se dá conta de que eles trocaram números. Yoshino diz a ele para pedir o endereço dela para que ela possa enviar presentes. Enquanto isso, ela dá uma olhada no telefone dele, apenas para encontrar uma foto que Tsubaki enviou para Kirishima, uma foto dela de maiô. Ela diz a ele para apagá-la, preocupada que ele possa postá-la em algum lugar se as coisas derem errado. Enquanto isso, Tsubaki fica feliz em receber uma foto do adolescente Renji Some em troca de Kirishima. Yoshino faz sua lição de casa enquanto conversa com Tsubaki ao telefone, que está limpando as pernas. Tsubaki diz a ela que Kirishima gosta dela há muito tempo, que ele até veio a Osaka para vê-la quando tinha 12 anos. Surpresa, Yoshino insiste que não é amor, ele é apenas obcecado por ela. Quando Tsubaki pergunta sobre as namoradas dele, Yoshino diz que ele apenas brinca, mas não esconde. Tsubaki a aconselha a descobrir se os sentimentos dele são reais ou não. À medida que o primeiro semestre termina, Yoshino se pergunta como descobrir as verdadeiras intenções de Kirishima. Enquanto conversam no corredor, ele menciona que faz parte do comitê disciplinar da escola.
Surpresa e incrédula, ela pergunta como ele pode fazer parte do comitê disciplinar, já que não segue uma única regra, mas ele explica que obedece às regulamentações da escola, pelo menos. Quando ela pergunta por que ele não tem amigos homens, ele diz que ela é a primeira amiga que ele já fez. Yoshino fica confusa. Se isso é verdade, talvez ele não seja obcecado ou apaixonado, talvez ele apenas a veja como uma amiga. Desse jeito, o plano dela de fazê-lo se apaixonar não está funcionando. Enquanto isso, uma festa está sendo realizada em outro lugar. Os convidados sussurram sobre a beleza e a fama de uma garota chamada Nao Shioda. Ela se senta com suas amigas, que conversam sobre apresentá-la a um diretor influente. Entre a multidão, ela avista seu ex-namorado Ozu. Quando perguntada sobre o término, ela responde casualmente que ele nunca a apoiou. No fundo, ela sabe que todos ao seu redor estão fingindo ser legais, escondendo seus motivos por trás de sorrisos educados. Enquanto o grupo conversa, eles notam Kirishima mencionando rumores sobre ele. Enquanto conversam, Kirishima se aproxima deles. As garotas rapidamente o apresentam a Nao, mencionando que ele ganhou um concurso de beleza no ano passado. Kirishima diz que já a viu nas redes sociais antes e que talvez participe do mesmo evento em Osaka. Mais tarde naquela noite, Nao pensa nele. Eles foram próximos na escola, e mesmo sabendo que ele era perigoso, ela não conseguiu resistir. Quando ela sai do prédio, ele está esperando lá fora. Ele comenta como ela mudou, e quando ele estava prestes a sair, ela lhe entrega o número dele. Em outro lugar, Yoshino ouve um som e se pergunta se Kirishima voltou. Ela liga para ele, apenas para saber que ele já está em casa. Ela o lembra do plano deles para o Festival Bon em Osaka, e diz que ela pegaria um ingresso antecipado, e ele pode vir mais tarde se estiver ocupado. Ele responde que mal pode esperar para visitar Osaka, enquanto secretamente navega pelas informações de Nao em seu laptop. Yoshino e Kirishima chegam juntos à estação de Osaka. Ela expõe seus planos para o dia e o avisa para não arrumar problemas. Ela quer visitar Yumida primeiro, mas insiste que eles experimentem okonomiyaki antes de qualquer outra coisa. No caminho, Yoshino continua comprando comida de todas as barracas. No carro, ela se desculpa por fazê-lo acompanhá-la, mas ele diz que está apenas feliz em vê-la sorrir. Envergonhada, ela se vira e então de repente avista alguém na rua. Ela para o carro. É Shouma sentado em frente à loja de okonomiyaki. Ele diz que sabia que ela pararia ali para comer. Enquanto conversam, Kirishima interrompe por trás, carregando sacolas. A tensão é óbvia. Dentro de uma pequena loja, Yoshino cumprimenta uma senhora idosa que trabalha lá. A equipe rapidamente nota o homem bonito ao lado dela e começa a elogiá-lo e provocá-lo. Kirishima entra na brincadeira, sendo educado e charmoso. Uma senhora repreende Shouma de brincadeira por não ser tão legal quanto Kirishima. Enquanto isso, Nao janta com uma amiga em um restaurante. Sua amiga menciona Ozio novamente, dizendo que não percebeu que ele era tão rico. Ela finge não estar interessada, embora essa tenha sido a razão pela qual ela o namorou em primeiro lugar. A amiga a alerta sobre rumores de um caso criminal envolvendo o desaparecimento de uma garota que pode envolver Ozuyu e sugere que Nao arrume um novo namorado. Nao não responde, mas o rosto de Kirishima passa pela sua mente. Mais tarde, Yoshino, Kirishima e Shouma chegam em casa. Kirishima cumprimenta a todos educadamente, agindo de forma incomumente gentil, até mesmo com os empregados. Yoshino fica surpresa com ele por agir de forma estranha. Yoshino o leva ao quarto dele, que ele acha impressionante. Ele nota pulseiras feitas à mão penduradas na parede. Ele pergunta sobre as pulseiras e Yoshino explica que as fez no ensino fundamental. Ela oferece uma a ele como presente, e Kirishima fica satisfeito em recebê-la. Shouma chama da cozinha e Yoshino sai do quarto. Assim que ela se vai, Kirishima pega o telefone e verifica suas mensagens, notando as mensagens de Nao. No dia seguinte, os três caminham pelas ruas movimentadas de Osaka. Yoshino e Shouma conversam sobre comida, enquanto Kirishima parece distraído, olhando pra cá e pra lá. Ele logo lhes diz que ficará em um hotel em vez disso. Yoshino fica surpresa. Todas as coisas dele estão na casa dela. Ele calmamente diz que já havia movido as importantes antes de sair de Tóquio. Shouma e Yoshino estão fazendo compras em um shopping. Enquanto fazem compras, Shouma pergunta a Yoshino o quanto ela realmente sabe sobre ele, tipo coisas pessoais. Ela admite que ele não fala muito sobre si mesmo. A pergunta paira em sua mente. Ela deveria aprender mais sobre quem Kirishima realmente é. Naquela noite, Kirishima deita ao lado de Nao em um quarto de hotel. Eles estão sendo íntimos um com o outro. Ele diz a ela para não ter medo, ele não é tecnicamente parte da Yakuza e pergunta por que ela o chamou tão de repente.
Nao diz que só queria vê-lo e pergunta se ele tem namorada agora. Ele responde que acha que gosta de alguém e entra no chuveiro. Deixada sozinha, Nao pega o telefone dele e vê a foto de Yoshino definida como papel de parede. Yoshino e Kirishima estão viajando de trem para se candidatar a uma admissão em uma universidade. Ela não está feliz com Kirishima acompanhando. Entre as conversas, ela lhe entrega um pequeno chaveiro que ela mesma fez. Ela diz que o que ele tinha antes estava sujo, mas este é menos feio. Do outro lado da cidade, Nao caminha pelo pátio da universidade com suas amigas que aparentemente fizeram a tese dela. Nao age bem com elas, elas perguntam se ela vai à festa, e ela acena sem pensar muito. Nao senta no ônibus pensando como elas são tolas. Mais tarde, na viagem de ônibus para casa, ela olha pela janela e avista Kirishima andando com Yoshino. Surpresa, seu coração aperta sem hesitação. Ela desce do ônibus e os segue. Enquanto persegue Yoshino na universidade, algumas garotas a reconhecem e pedem fotos. Yoshino anota e se aproxima, perguntando se pode ajudá-la a cursar e encontrar o escritório de assuntos de admissão. Enquanto caminham juntas, Nao casualmente menciona que a viu mais cedo com Kirishima Mayama. Quando Yoshino pergunta como ela o conhece, Nao diz que eles foram colegas de classe no ensino fundamental. Yoshino percebe o quanto Nao se lembra dele, e pergunta cuidadosamente sobre o incidente violento em que ele esteve envolvido. Nao diz que não sabe muito, apenas que ele costumava treinar em um dojo local. No escritório, quando Nao está prestes a sair, Yoshino pede o número dela. Naquela noite, Yoshino fica surpresa com Nao por dar seu número. Yoshino menciona Nao para Kirishima, que está jogando em seu celular. Ele ignora, dizendo que não a conhece, ela não insiste mais. Ele diz a ela que irá com ela para a universidade novamente amanhã, mas ela joga um travesseiro nele por faltar aos estudos. Um momento depois, ela nota algo em seu laptop. Rapidamente pega as chaves e diz a Kirishima que eles precisam visitar Kobe. Nao está pensando em Yoshino. Um ciúme silencioso cresce dentro dela. Seu ex-namorado, Ozio, aparece logo depois, confrontando-a sobre por que ela o está evitando. Ele a chama de manipuladora, assim como ele. Diz que ela usa homens para conseguir o que quer, e conta a ela sobre seu relacionamento com o garoto Yakuza, Kirishima. Ele aborda o rumor circulando sobre ele de que ele ganha dinheiro apresentando jovens modelos a clientes. Ele amaldiçoa uma garota que desapareceu recentemente, dizendo que ela poderia ter chantageado um deles, mas ela escolheu ir à polícia. Ele diz que sabe de todos os segredos que ela está tentando enterrar. Assustada, Nao nega tudo, mas ele diz a ela que não importa se é verdade ou não, ele pode fazer as pessoas acreditarem no que quiser. Então ele lhe faz uma proposta. Traga Kirishima e Yoshino para um certo lugar amanhã, e ele esquecerá o passado. Antes de sair, ele acrescenta que Kirishima foi quem lhe contou sobre o relacionamento deles. No dia seguinte, Yoshino e Kirishima saem juntos. Ela sugere visitar o aquário, acrescentando que é um encontro no aquário. Kirishima tenta segurar a mão dela, mas ela se afasta. Lá dentro, cercada por uma luz azul suave e peixes flutuantes, Yoshino tenta aprender mais sobre o passado dele. Ele mantém suas respostas curtas, desinteressado. Ela começa a falar sobre si mesma, em vez disso, seu aniversário e suas comidas favoritas. Ele já sabe de tudo isso. Quando ela pergunta sobre ele, ele apenas revela que seu aniversário é em novembro. Yoshino tenta tirar uma foto dele, fingindo capturar um tubarão. Ele percebe e sorri levemente. Yoshino cora e desliga a câmera. Quando ela pergunta sobre a primeira namorada dele, ele diz que foi na escola primária e que não foi sério. Ele acrescenta que ela era mais velha e ele a usava apenas para conseguir comida. Ele a olha por um momento. Diz que ela está fazendo muitas perguntas pessoais. Ela diz que é porque não sabe nada sobre ele. Ele pega a mão dela, olhos fixos, inclinando-se para mais perto. Justo então, o telefone dele toca. O momento se quebra. Mais tarde, Yoshino conta a Shuma como Kirishima a deixou de repente por causa de uma emergência. Shuma se oferece para verificar onde ele está hospedado, mas ela recusa. Uma mensagem aparece no telefone dela. Ela a lê, sua expressão fria. Ela diz que vai resolver isso sozinha. Ela não o deixaria morrer antes de fazê-lo se apaixonar por ela. Kirishima encontra Nao em um hotel. Ela diz a ele que viu Yoshino na Universidade Fujitsu. Ele diz que sabia disso, mas não esperava que elas trocassem números. Então ele menciona o nome de Ozio, dizendo que sabe que foi por isso que ela o chamou. Nao, surpresa, Kirishima diz a ela que tudo foi planejado. Ele admite que disse a Ozio que eles estavam tendo um relacionamento.
A raiva de Nao aumenta. Ela o chama de não melhor que Ozuyu e pergunta se o rumor sobre ele transformar uma atriz sênior em uma estrela de filmes adultos é verdade. Kirishima permanece calmo. Ele diz que gostava da garota, mas a mandou embora quando ela caiu em depressão por não conseguir trabalho. Mais tarde, ela se juntou a outra agência e estava feliz. Mas então ela desapareceu depois de fazer sua estreia em filmes adultos. Isso já aconteceu 3 vezes antes com garotas que ele namorou. Ele diz a ela que ela é a quarta. Ozu está apenas a usando, e ele não a deixaria mesmo depois que ela os entregasse a ele. Ele diz que ambos se usaram, que foi mútuo. Enquanto ele veste a camisa, ele pergunta onde Ozuyu está. Nao diz a ele que convidou Yoshino para a casa de Ozuyu também. Kirishima chama isso de mentira, dizendo que ele teria sabido através do telefone clonado. Nao sorri, dizendo que mandou mensagem para Yoshino pelo tablet dela. A expressão de Kirishima muda enquanto ele abre o laptop rapidamente para verificar a localização de Yoshino. Antes que ele possa se mover, o telefone dele toca. É Yoshino. Ela diz a ele que sabe que ele está com Nao e diz que Ozuyu não está lá. Ela está olhando para ele agora, fumando um cigarro em uma fresta. 2 homens esperam por Kirishima, ficando inquietos. Eles perguntam a Ozuyu quando ele chegará, mas Ozuyu lhes diz que Kirishima não virá. Ele lhes diz que ordenou a Nao que trouxesse Kirishima e Yoshino para o armazém, em vez disso. Alguns de seus homens estão monitorando o prédio e saberão se eles saíram do prédio. Os homens são de Tóquio, aqui para se vingar de Kirishima. Ozuyu lhes diz para não matar Kirishima na frente dele. Seu amigo intervém, dizendo que Azumi chegou e que ele deveria cumprimentá-lo. Yoshino observa à distância, testemunhando tudo. Ela reconhece os homens imediatamente, os mesmos bandidos que Shirori Akasa uma vez contratou. Ela liga para Kirishima, informando-o sobre a situação, dizendo que é um desperdício ir para onde Ozu lhes disse. Há apenas 4 homens aqui, esta é a melhor chance deles para resolver a situação. Kirishima entrega um bilhete a Nao dizendo a ela para se preparar e se trocar. Quando ela menciona um homem ruivo por perto, ele diz a ela para ir para casa, como se Kirishima o conhecesse. Ele diz a ela que 3 daqueles caras a conhecem. Do outro lado da cidade, Shouma para a moto para ver as mensagens. Enquanto isso, o telefone toca. É Kirishima ligando, correndo com Nao para algum lugar. A voz dele está calma, mas urgente. Kirishima diz que ele e Yoshino estão em apuros. Pede para ele buscar Yoshino num hotel de karaokê, enviando a localização. É o mesmo lugar onde Ozu os convidou. Shouma avisa que se algo acontecer a ela, ele o matará, e Kirishima desliga. De volta à casa de Ozuyu, ele é informado que Nao e Kirishima partiram. Ele ordena que seus homens os sigam. Logo depois, Ozuyu encontra um homem mascarado, Azumi, falando com o ruivo. Ozuyu reclama do dinheiro que essa vingança da gangue de Tóquio lhe custou. Azumi apenas o encara, frio e em silêncio. Ozuyu treme sob o olhar e rapidamente concorda em fazer o que lhe é dito. De longe, Yoshino vê tudo. Ela se aproxima de Ozuyu casualmente e o cumprimenta. Ele não a reconhece. Ambos se sentam à mesa, conversando. Yoshino se apresenta como Suzuki, dizendo que se conheceram num evento universitário. Ozu hesita se Kirishima a enviou. Tentando lembrar, então recorda ter visto um perfil com esse nome online. Impressionado com a aparência dela, viu uma chance de usá-la e ofereceu uma bebida. Após recusar uma vez, Yoshino aceita, mantendo-se composta, mas atenta. No hotel de karaokê, está no quarto 211, o mesmo endereço que Kirishima deu a Shouma para buscar Yoshino. Kirishima diz que quando um homem chamado Shouma chegar perguntando por Yoshino, ela deve entregar-lhe o celular GPS. Quando Shouma entra, surpreso, Nao discretamente lhe dá o telefone falando de Kirishima. Shouma decide que ela também vai e a puxa. Assim que chegam à porta, os homens de Ozuyu aparecem. Começam a perguntar por Kirishima, um deles falando rudemente sobre Yoshino. Shouma explode, acerta o joelho no rosto do homem e o derruba. Outro balança uma barra contra ele. Shouma o atinge no estômago, jogando-o contra a parede. Um por um, ele os nocauteia. Então o ruivo chega, bate o rosto de um homem na parede quando ele está prestes a se levantar. Ele cumprimenta Nao, vira-se para Shouma e pergunta se ele é Kirishima Mayama. Shouma o ignora, segura o braço de Nao e começa a andar, chamando-o de cacheado. O homem sorri e lança um soco que Shouma bloqueia instintivamente. A tensão explode numa briga. Em outro lugar, Ozuyu bebe com Yoshino enquanto ele tenta parar, mas ela continua servindo em seu copo. De repente, o telefone dele toca e Naoya, na ligação, diz que Kirishima avisou que saiu do hotel e os espera em outro lugar.
Ozuyu entra em pânico, diz para não irem, mas o homem recusa, dizendo que não aceita mais ordens de lixo como ele. Ozuyu sai correndo do hotel. Yoshino o segue, mas o perde nas ruas. Logo depois, Kirishima liga para ela. Ele diz onde está. Kirishima conta que escapou do prédio. Yoshino está furiosa porque Kirishima não seguiu o plano dela. Ele explica que deixou Nao para trás porque ela o atrasava e enviou Shouma para ajudá-la. Não a envolveu porque queria que ela estivesse segura. Yoshino fica furiosa com ele por envolver Shouma. Ele responde que Shouma é seu único contato em Osaka. Yoshino diz que já sabe do negócio dele com o Azul em Kobe. Furiosa, ela diz que se ele for atrás deles, que se certifique de matar todos e não deixar evidências. Ela diz que se ele morrer fazendo isso, ela mesma pagará pela limpeza. Kirishima ri suavemente, impressionado. Ele compartilha pequenas coisas, como seu aniversário em 19 de novembro, seus hobbies e detalhes que nunca contou a ninguém. Ele até a pede em casamento no aniversário dele, dizendo que são perfeitos um para o outro. Yoshino não consegue acreditar que ele fala em casamento numa situação tão tensa. Kirishima sorri e sugere uma aposta. Se ele sobreviver e terminar tudo antes da meia-noite, ela aceitará ser sua namorada. Yoshino recusa e pergunta por que ela faria uma aposta pela matança que ele está prestes a fazer. Em vez disso, ela menciona que, além de tudo o que ele disse, ele também joga um jogo com ela, aumentando as apostas. O jogo é simples. Ele tem que ficar vivo. Kirishima diz que já sabe um lugar para o que vem a seguir. A gangue de Naoya chega ao local, mas Kirishima não está lá. Eles se espalham para encontrá-lo. A área está lotada de pessoas voltando para casa após os fogos de artifício. Yoshino aparece no local procurando por Kirishima. Tudo está indo conforme o plano dele. Ao avistar um dos membros da gangue, ela rapidamente rasga a saia para ter mobilidade e começa a correr pela multidão. Um superior ordena que 2 homens verifiquem as ruas laterais por Kirishima. Eles reclamam como deveriam encontrar alguém que não reconhecem. De repente, Kirishima aparece atrás deles. Ele agarra um pelo pescoço, o outro saca uma faca e ataca, mas Kirishima torce o pulso, pega a lâmina e a enfia na boca dele, avisando para falar. O homem aterrorizado diz quantos são. Ozuyu chega à cena e avista o líder da gangue, Naoya. Ele grita dizendo que são tolos por caírem na armadilha de Kirishima. O líder agarra Ozuyu pela gola, arrastando-o para um canto. Yoshino os avista e os segue em silêncio. Ozuyu murmura algo sobre Azumi e o líder da gangue congela por um momento. Ozuyu diz que Azumi não os está ajudando por dinheiro. Ele explica como uma vez se meteu em apuros com a Yakuza e não queria que o pai soubesse. Então Azami, um jovem estudante, veio até ele. E em uma semana, cada membro da Yakuza envolvido no incidente, incluindo os líderes da gangue, desapareceu. Ele nunca pediu pagamento, acrescentou. Ozuyu avisa que Azumi é perigoso e imprevisível, apenas os usando para conseguir o que quer. O homem não se importa, ele atinge Ozuyu na cabeça e ele cai. Ele então nota alguém, Yoshino, escondida por perto, atrás dos arbustos. Assustada, Yoshino pensa no que fazer. Enquanto isso, Kirishima força o homem que capturou a ligar para seu superior. O homem gagueja ao telefone dizendo que encontraram Kirishima atrás dos banheiros e pede para irem lá. Sua voz trêmula o denuncia. O chefe percebe algo estranho, mas antes que possa reagir, Kirishima pega o telefone, elogiando-o, e envia sua localização, dizendo para trazerem seus líderes se forem sérios. Ele diz friamente que já cansou de cuidar de moscas pequenas. O homem fica furioso ao ouvir isso. Eles tentam ligar para seus chefes novamente, mas não obtêm resposta. Considerando que Kirishima está sozinho, decidem ir lá sozinhos. Ao mesmo tempo, Naoya grita para Yoshino sair, confundindo-a com Kirishima. Enquanto pensava no que fazer, ela viu um pedaço de madeira. Ela o pega e sai. Naoya a reconhece do incidente de Shiroriakaza e ameaça batê-la na frente de Kirishima e matar os dois depois. Yoshino ri, dizendo que isso provavelmente o agradaria de qualquer forma, enquanto Naoya fica mais furioso. Kirishima se move pelas ruas laterais, derrubando homens um por um, enquanto segue para a estação de energia. Yoshino continua zombando de Naoya, chamando-o de fraco por vir de Osaka só para apanhar e ser hospitalizado de novo. Furioso, ele avança com uma faca. Enquanto corre em direção a ela, de repente, as luzes se apagam. Yoshino viu uma oportunidade. Ela balançou a madeira com toda a força, quebrando-a na cabeça dele.
Ele cambaleia e então a soca com força, derrubando-a no chão. Enquanto ele levanta a faca para acabar com ela, Yoshino grita o nome de Kirishima. Naoya hesita e olha para trás. Yoshino se levanta, pega suas coisas e corre. Naoya chama seus homens, ordenando que mantenham a posição. Enquanto esperam, Kirishima ataca das sombras, cotovelada nas costelas, chute no queixo, um soco que joga um homem contra o outro. Um tenta agarrá-lo por trás, mas Kirishima o chuta no rosto, espalhando sangue pela estrada. Enquanto um dos homens tenta se levantar, um taser crepita. Há mais alguém ali. Kirishima olha para cima. É um homem mascarado, Azumi. Yoshino continua correndo pela multidão. Naoya a persegue de perto. Ela avista uma placa indicando um estacionamento próximo e segue naquela direção. Enquanto isso, Kirishima enfrenta Azumi. Ele pergunta se é ele quem está por trás de todo esse problema. Kirishima ri, dizendo que não consegue se lembrar dele porque há muitas pessoas atrás dele. Azumi não está interessado. Ele escaneia a área e pergunta onde está Yoshino Somai. Azami suspira, diz adeus e se vira para sair. Kirishima se move para atacar, mas Azami gira e o agarra pela gola. Kirishima tenta argumentar com ele, mas Azami diz que seu assunto é com Yoshino. Kirishima suspira, então chuta direto nele. Azami bloqueia, eles trocam golpes rápidos, precisos, nenhum recua. Kirishima agarra o braço de Azami e o vira, jogando-o no chão. Ele vai para o pescoço dele, mas Azami o joga para longe e contra-ataca. Kirishima avança com uma faca cortando. Atinge o rosto de Azami, derrubando sua máscara. Azumi morde o braço dele e o força contra uma árvore. Kirishima o reconhece e pergunta quando ele mudou de rosto. Eles se encaram e então se chocam novamente, ambos atacando com força total. Quando a energia volta, ambos respiram com dificuldade. Kirishima pergunta se ele quer continuar até que um deles morra. Azumi se endireita, sacode a poeira e se vira. Ele pede a Kirishima para cumprimentar Yoshinosomi em seu nome. Kirishima pergunta se ele planeja matá-lo. Azumi respondeu friamente que não tem tempo a perder com ele. Yoshino chega ao estacionamento. Naoya entra, avistando as sandálias dela no chão. Ele a provoca, dizendo que se ela trouxer Kirishima Mayama, ele a deixará ir. Antes que ele possa terminar, Yoshino surge de lado, batendo uma bicicleta na cabeça dele. Ele cai, gemendo. Enquanto tenta se levantar, ela o atordoa com um taser. De volta ao hotel de karaokê, Shouma ainda está lutando com o Ruivo. Shouma balança uma garrafa. O homem desvia e o imobiliza por trás. Shouma se liberta, o soca e o joga numa lixeira. O telefone do homem vibra. Ele olha, suspira e diz que precisa ir. Promete matar Shouma da próxima vez. Shouma o impede, perguntando o que ele quer de Kirishima. O homem diz que não o conhece, mas insinua que lutas internas estão prestes a começar no grupo Kirigaya. Eles não precisariam se preocupar com a Yakuza em breve. Ele acrescenta que Kirishima Mayama também faz parte disso. Kirishima e Yoshino sentam-se com Ozuyu num pequeno restaurante. Kirishima está mais focado em consertar o rasgo na saia de Yoshino do que na tensão do ambiente. Kirishima a abraça, dizendo como alguém pode machucá-la. Yoshino acrescenta que ele quase matou o cara que fez isso. Ozuyu senta-se em silêncio no canto, fumando um cigarro. Kirishima muda a conversa, perguntando por que Ozuyu ameaçou Naoshi Yoda por causa dele, para começar. Surpresa, Yoshino pergunta a Kirishima por que ela foi ameaçada por causa dele. Mais tarde ela confessa que sabia de tudo sobre Kirishima se envolvendo com Naoshi. Então ela conta a Ozu sobre a mansão onde eles usavam drogas. Ela diz que tentou rastreá-lo em Kobe, mas não conseguiu encontrar o local exato. Hoje, ela notou um carro com placa de Tóquio e o seguiu até um hotel, avistando as mesmas pessoas contratadas por Shirori Akaza. Kirishima olha, surpreso com o quanto ela sabe. Ozuyu nega ter ameaçado alguém. Ele afirma que só queria se dar bem com Nao, sabendo que ela era próxima de Kirishima. Antes que a tensão possa diminuir, Shouma e Nao chegam, observando de longe. Ozuyu continua falando, dizendo que Nao foi ingênua ao namorar um homem com laços com a Yakuza, e que ele só queria avisá-la por causa de seu relacionamento passado com ela. Kirishima sorri, elogiando Ozuyu por manter sua ficha limpa, mas avisando que seus pais não são tão espertos. O clima muda quando Kirishima lhe mostra um vídeo privado no celular. A mãe de Ozuyu com outro homem.
O rosto de Ozuyu empalidece enquanto ele esmaga o telefone no chão. Kirishima diz que enviou isso ao homem, e também com quem ela estava. Ele diz que fez o mesmo com a mãe dele que fez com outras garotas. Agora ele deve entender como é. Ele diz a Ozuyu para cortar laços com Nao, destruindo tudo o que tem sobre ela e deixando-a em paz. Ozuyu, abalado, tenta reverter a situação. Ele diz que pode destruí-lo socialmente, pois sua reputação é impecável. Yoshino calmamente lhe diz o contrário. Ela o lembra que beberam antes e que forçar bebidas não é algo que sua ficha limpa possa encobrir. Quando ele zomba, ela mostra sua identidade e a cor some do rosto dele. Ela diz que eles não têm nada a perder em termos de presença social, mas ele será destruído. Kirishima intervém, sugerindo que deem por encerrado. Terminem aqui e vão embora. Ozu hesita a princípio, mas concorda, dizendo que não os atrapalharia. Nao, que estava gravando tudo, aproxima-se dele e diz que é melhor para ele assim. Cada palavra está na câmera. Lá fora, Yoshino caminha com Shuma. Ela verifica se ele está bem após a luta. Shuma a provoca por seguir Kirishima por aí num caminhão estranho. Yoshino duvida por um momento, dizendo que foi a única coisa que conseguiu encontrar, e diz que o último oponente que ele enfrentou parecia Yakuza e que Ozuyu pode fazer parte de algo maior. Yoshino concorda, dizendo que Ozuyu não parecia estar agindo sozinho, alguém o estava manipulando. Ela ainda não entende por que estão todos em Osaka. Enquanto isso, Nao se preocupa se o vídeo será suficiente para manter Ozuyu afastado. Kirishima diz para ela não se preocupar. Ozuyu não ousaria tentar nada de novo. Ele a aconselha para que aparecer em público com mais frequência, o que só a irrita. Ela explode, perguntando como Yoshino pode tolerar alguém como ele. Ela diz que Yoshino não é como as ex-namoradas dele, acrescentando que ela também não é tão bonita. Kirishima responde friamente, dizendo que seu relacionamento com Nao era apenas por causa de Yoshino, parte de um plano. As palavras atingem em cheio. Nao esbofeteia e sai furiosa, enquanto Kirishima sorri como se esperasse por isso. Nao entrou no carro e partiu. Mais tarde naquela noite, Kirishima encontra Yoshino e se desculpa pela confusão. Yoshino minimiza, dizendo que está impressionada com a forma como ele lidou com tudo. Kirishima pergunta por que ela não está brava, e ela menciona que também fez algumas coisas ruins. Kirishima diz que já sabia do caminhão o seguindo. Surpresa! Yoshino pergunta se ele sabia que era ela quem o seguia. Ele admite que notou o caminhão, mas não sabia que era ela, pois não conseguia olhar nos espelhos. Quando ele pergunta como ela descobriu o envolvimento de Ozu, Yoshino explica que ela e Shoma descobriram que o proprietário do apartamento em Kobe se chamava Ozuyu, e depois descobriram que ele e Nao foram para a mesma universidade. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Kirishima tira o chaveiro que ela fez para ele, dizendo que sabia que era um rastreador, mas o guardou porque era dela. Yoshino sorri fracamente, dizendo que só queria ver se ele realmente a amava. Ela acredita agora que sim. Kirishima diz que já o avisou muitas vezes. Ele gentilmente passa a mão pelo rosto dela, depois pelo pescoço. Sua personalidade muda de repente, perguntando-se se deveria mimá-la ou arruiná-la. Yoshino, nervosa, mas desafiadora, diz que escolhe ser mimada. Kirishima pega a mão dela e expressa que está feliz enquanto ela estiver interessada nele. Ele a lembra da aposta deles. Já que ele sobreviveu até a meia-noite, é hora de sua recompensa. Yoshino o desafia para um simples jogo de pedra, papel e tesoura, dizendo que é a única coisa que ela pode ganhar dele. Yoshino pensa muito e escolhe tesoura, enquanto Kirishima escolhe pedra, levando à derrota de Yoshino. Ele se empolga, reivindicando a vitória, mas Yoshino suspira e insiste que é melhor de 3, mas perde novamente. Em algum lugar distante, um homem fala ao telefone. Acontece que é um Kimi da família Ryuzetsu ouvindo o relatório em silêncio. Yoshino, junto com o grupo de Osaka, visita o túmulo de seu pai. Renji coloca uma garrafa no túmulo de seu pai. Ela pergunta se o pai dela bebia, mas Renji diz que ele era covarde demais para beber. O avô dela alivia o momento, provocando-a para usar uma maquiagem mais chamativa, já que a atual não está ajudando muito. Mais tarde, Yoshino caminha com Tsubaki. Ela agradece pela maquiagem, dizendo que sem ela o avô teria notado cicatrizes em seu rosto. Elas conversam sobre a dor de dente dela. Tsubaki sugere que ela visite um dentista para ser examinada. Kirishima se junta a elas, insistindo que encontrará um dentista para ela em Tóquio. Tsubaki os avisa para não brincarem demais, ou Renji saberá. Enquanto conversam, ela nota Shuma passando.
Os dois trocam palavras afiadas, claramente não gostando um do outro. Yoshino diz a Kirishima que eles sempre foram assim desde o incidente no banheiro que tiveram. Kirishima se inclina perto do rosto dela, fingindo remover algo de seu cílio, mas Shuma rapidamente intervém e a afasta. Naquela noite, uma festa acontece na casa de Osaka. Renji diz a Kirishima que ele se parece com seu avô Gaku e pergunta se ele gosta de Yoshino. Kirishima admite que sim, fazendo Yoshino corar. Renji ri e recorda uma história de ter batido o carro de Gaku num rio por acidente. Ele diz que Gaku riu muito e o socou depois, mas também elogia suas habilidades em jogos de azar e luta. Enquanto conversam, o Sr. Hotei chega e Renji vai cuidar de alguns negócios. E ao sair, pede a Yoshino para cuidar da limpeza. Ele diz a Shouma para ir ao porão enquanto passa. Renji joga golfe no porão. Kirishima se aproxima e o cumprimenta, e nota sangue na parede. Renji diz que Shouma estava lá primeiro. Renji pergunta sobre a cicatriz no olho dele, e Kirishima explica que veio de uma briga com Shouma. Renji menciona um incidente de Ozu, e antes que Kirishima possa terminar de dar alguma desculpa, Renji o soca, acusando-o de causar o comportamento imprudente de Yoshino. Ele bate em Kirishima até que ele se ajoelhe e sangue escorra de sua boca. Renji então percebe que Kirishima permaneceu sóbrio de propósito. Ele sabia que apanharia, prevendo a situação. Impressionado com sua compostura, Renji diz a ele para cuidar de Yoshino, pois ele está envelhecendo. No quarto delas, Yoshino e Tsubaki conversam sobre Kirishima. Yoshino admite que perdeu uma aposta sobre o relacionamento deles, mas hesita em namorar Kirishima. Tsubaki avisa Yoshino que Kirishima é esperto. Ele não a forçaria, mas ela ainda acabará fazendo o que ele quer. Yoshino pergunta baixinho onde ele está. Lá fora, Shuma fuma num parque. Kirishima se aproxima e pede um cigarro, mas Shuma recusa. Enquanto Shouma passa por ele, Kirishima pega seu maço e isqueiro do bolso, provocando-o sobre se o isqueiro era um presente de Yoshino. Shouma os pega de volta, irritado. Ao se virar para sair, Kirishima o zomba, dizendo que ele é apenas um cão treinado que sempre segue ordens e nem consegue enfrentá-lo na frente de Yoshino. Ele menciona que sempre houve um homem perto de Yoshino para protegê-la, como o Sr. Hotei, Shouma, e agora ele será o único como Renji ordenou. Ele termina dizendo que Yoshino o escolheu, não Shouma. Yoshino pertence a ele agora. Shouma perde a paciência e o soca. Kirishima bloqueia com o braço. Shouma grita que Yoshino não pertence a ninguém. Enquanto isso, Yoshino rastreia a localização de Kirishima pelo celular e, sentindo problemas, pega um taco de beisebol antes de ir para o parque. Quando ela chega, os dois já estão brigando, trocando socos. Shouma tenta segurar Kirishima pelo estômago, mas Kirishima o agarra pelo pescoço e o joga no chão. Ambos trocam golpes, com manchas de sangue aparecendo em seus corpos. Kirishima saca uma faca e o avisa para correr. Shouma joga poeira nele e o ataca de frente com uma faca. Eles acabam segurando facas nos pescoços um do outro quando Yoshino entra correndo, balançando seu taco. Enquanto ela balançava loucamente o taco neles, ela escorrega e cai, torcendo o tornozelo. Tsubaki chega com uma caixa que Yoshino havia pedido, uma caixa de costura. Yoshino ordena que ambos tirem as camisas e costurem os botões um do outro como punição. Quando Kirishima se recusa, ela diz ao Shouma para bater na testa dela sempre que ele fizer isso. Shouma dá um peteleco na cabeça dela. Kirishima então diz que essa é a grande diferença entre ele e Shouma, pois ele nunca teria feito aquilo, mesmo que ela tivesse ordenado. Durante a discussão, Kirishima diz que Shouma nunca valoriza Yoshino. Ela o defende, dizendo que ele é como família e que ela escolheu Kirishima por causa dele. Ela então diz a Kirishima para ir para casa com Tsubaki. No caminho de volta, Tsubaki diz a Kirishima para parar de esconder as coisas da Yoshino e ser mais aberto. Ela acrescenta que ele age como se estivesse interessado, mas ainda não confia nela o suficiente, mencionando que ele não compartilha segredos com ela. Kirishima desdenha da ideia, e Tsubaki brinca que ele deveria apenas convidar Yoshino para o quarto dele para estudar ou fazer algo normal para adolescentes do ensino médio. Yoshino e Shouma sentam-se num banco no parque enquanto ela costura a camisa dele. Ela pergunta o que ele pensa sobre ela namorar Kirishima, mas ele a chama de tola por isso. Ela suspira, imaginando quando encontrará alguém que sua família aprove. Shouma responde que será alguém que possa matá-lo. Pega de surpresa, Yoshino pergunta se ele a ama e fala sobre passar a vida com ele. Shouma diz baixinho que também gostaria disso. Yoshino e Kirishima retornam a Tóquio.
Enquanto descarregam as malas do carro, Kirishima se oferece para carregar as dela, mas ela recusa educadamente. Yoshino pergunta a Kirishima as horas. Ele responde que são 19 horas. Ela diz a ele que é o momento perfeito enquanto ela sai com o Sr. Inomori, deixando Kirishima para trás. No dia seguinte, Kirishima conversa com os empregados, mencionando seus planos de ir a pé para a escola com Yoshino, mas descobre que ela já saiu com Inomori. Não desistindo, ele decide ir até a sala de aula dela, esperando conseguir conversar. Quando a vê, ele a cumprimenta alegremente, mas Yoshino olha direto através dele, como se ele nem estivesse ali. Durante todo o dia escolar, Kirishima continua tentando falar com ela. Durante os intervalos, depois da aula, até mesmo no caminho de volta para casa no trem, mas ela continua ignorando-o completamente. Ao chegarem em casa, Kirishima pergunta se ela perdeu a voz e não consegue falar. Enquanto isso, ela agradece a Inomori por tê-la ajudado mais cedo, dissipando a dúvida de Kirishima. Quando Inomori se pergunta se Kirishima fez algo errado, Kirishima se lembra de sua briga com Shouma em Osaka, percebendo que provavelmente fez muitas coisas para deixá-la chateada. Frustrado e impotente, ele liga para Tsubaki dizendo que Yoshino o está ignorando. Ela diz a ele para parar de agir desesperado. Yoshino vai se acalmar, mas levará pelo menos um dia. Antes de desligar, Tsubaki menciona que está no encontro com Renji Somi. Na manhã seguinte, ele está de volta à porta de Yoshino, tocando a campainha repetidamente, gritando desculpas. Quando ela não responde, ele decide cozinhar para ela prato após prato, tentando ganhar seu perdão através do esforço. Mas Yoshino nunca abre a porta. 2 dias inteiros se passam, e Kirishima está exausto e infeliz. Os empregados acabam comendo toda a comida deliciosa que ele fez especialmente para ela. Ele incomoda Tachibana com perguntas sobre o que fazer, até que Tachibana perde a paciência e o atinge na cabeça por aborrecimento. Kirishima bate na porta dela novamente em desespero. Naquela noite, a chuva caía torrencialmente lá fora. Kirishima espera do lado de fora do quarto de Yoshino, encharcado e exausto. Horas se passam antes que ele finalmente verifique a hora no celular, imaginando quanto tempo havia passado. De repente, a porta se abre. Yoshino está ali, surpresa ao vê-lo encharcado. Kirishima suspira incrédulo, aliviado por ela finalmente ter saído. Enquanto conversam, o celular de Yoshino toca. Ela diz a ele que programou um temporizador quando chegaram em casa para ignorá-lo por 3 dias e que o temporizador acabou de terminar. Ele suspira, meio aliviado, perguntando se ela não está mais brava. Yoshino diz que o perdoará, mas apenas com uma condição. Ele deve prometer não brigar com Shouma novamente. E se Shouma o provocar, ele deve simplesmente se afastar. Kirishima concorda instantaneamente, sem hesitação. Ela oferece uma toalha e diz para ele se secar. Enquanto faz isso, ela diz que não está brava por ele ter envolvido Shouma e pede que ele a envolva apenas a ela em seus problemas, em vez de outros. Kirishima, radiante por ouvi-la falar novamente, a puxa para um abraço, provocando-a suavemente. Ele percebe que ela está usando o vestido que ele a presenteou e diz que ela está linda nele. Ambos conversam sentados no chão, observando a chuva cair lá fora. Enquanto falam, ele menciona que Shouma tem todas as qualidades de um Yakuza de verdade. Yoshino o provoca, dizendo que ele presta atenção demais em Shouma. Kirishima responde que sabe que Shouma gosta de estar perto dela, mas ele é o único que pode tê-la. Yoshino se abre sobre seus dias de escola. Ela diz que no ensino fundamental, todos falavam pelas costas dela porque ela vinha de uma família rica, chamando-a de arrogante e mimada. A única pessoa que nunca a julgou foi Shouma, seu único amigo de verdade naquela época. Kirishima fica com ciúmes, dizendo que gostaria de ter crescido perto dela para que pudessem ter sido colegas de classe também. Yoshino lembra que ele é o namorado dela agora. Quando Yoshino pergunta o que ele quer fazer agora que estão namorando, ele diz para ela segurar a mão dele. Kirishima elogia a maciez das mãos dela. Ela nota as cicatrizes e a aspereza nas mãos dele e oferece um creme para as mãos. Kirishima pega o creme, esfrega-o nas palmas dela e, de repente, o lambe, dizendo que tinha gosto de sorvete. Yoshino afasta as mãos irritada e decide que não sairia mais para tomar parfait com ele. Mais tarde, Yoshino vê notícias mencionando um caminhão basculante batendo no escritório da Kirigaya. Quando Kirishima se aproxima, ela o impede mencionando que ainda não preparou um contrato e imediatamente liga para Shouma para saber o que aconteceu. Kirishima liga o viva-voz para que ele possa ouvir. Shouma explica que é uma briga interna entre as filiais. Desde que o chefe da Kirigaya foi preso, o grupo tem estado instável. Ele acrescenta que Renji Somi tem trabalhado duro como o terceiro no comando, tentando manter as coisas sob controle. Enquanto isso, na reunião do grupo Kirigaya, o líder repreende furiosamente Azumi, o chefe da filial responsável pela confusão, ordenando-lhe que conserte tudo. Renji senta-se em silêncio por perto.
Após a reunião, Renji oferece uma bebida a Azumi, tentando aliviar a tensão, mas Azumi recusa, dizendo que não são crianças. Renji apenas ri e vai embora. Mais tarde, Azami liga para Akain enquanto fuma desesperadamente em seu carro. Ele explica a situação, dizendo que Renji está se tornando um obstáculo e que eles deveriam armar para ele. Akain diz para ele não se preocupar, que ele mesmo resolverá, e pede para ele fazer tudo conforme o planejado. Logo depois, um homem ruivo entra numa sala e encontra Azami deitado no chão, sangrando pelo nariz. Ele deixa cair um folheto ao lado dele. É um simulado de exame de admissão para alunos do terceiro ano do ensino médio. Na manhã seguinte, Kirishima aparece bem vestido, segurando um buquê de flores. Ele bate na porta de Yoshino, mas não obtém resposta. Preocupado, ele abre a porta e a encontra deitada no chão. Em pânico por um momento, ele verifica o pulso dela e percebe que ela apenas adormeceu de exaustão. Aliviado, ele coloca as flores na mesa e se deita silenciosamente ao lado dela. Nesse instante, o telefone dela começa a tocar. Acontece que é uma ligação do Shouma. Isso é tudo por hoje, meus caros homens de cultura. Certifiquem-se de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo.